Olá, vamos a mais um encontro para falar sobre saúde. O TDAH não é considerado uma doença, assim não se pode falar em cura. Uma doença é um estado do corpo causado por uma situação, um agente específico que pode ser eliminado para que se retorne ao estado inicial. O TDAH é uma síndrome, um conjunto de sintomas com causas múltiplas, incluindo fatores neurobiológicos, pessoais e ambientais. Mas, independentemente dos rótulos de ser ou não doença, o que interessa aos portadores ou seus pais é como irei lidar com os sintomas, como irei tratar e também por quanto tempo o tratamento será necessário. Para responder às questões sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, recebo a neuropediatra doutora Débora. Vamos falar desse assunto tão importante, então, doutora Débora? Tão polêmico, que é o TDAH. Cheio de preconceitos e tabus, né? Sim, definitivamente. A gente vive num mundo em que as pessoas tentam cada vez mais descobrir sobre os transtornos neurobiológicos e a gente precisa elucidar, quebrar esse preconceito que a sociedade tem e mostrar que são pessoas normais, são crianças normais, que têm algumas particularidades, mas que elas devem ser acolhidas e inseridas na sociedade da mesma forma que as outras. É comum chegar até o seu consultório pais com as crianças com o seguinte relato: doutora, me ajuda. A escola me chamou falando que meu filho não presta atenção, não aprende, é muito bagunceiro. Sim. Este rótulo, ele é hiperativo, se tornou comum? É extremamente comum. Recebo muito no consultório essa queixa dos pais, normalmente é a própria escola que encaminha a criança. E a gente tem que realmente diferenciar a criança que é ativa da criança hiperativa. A criança hiperativa, ela tem um prejuízo. Quando a gente coloca várias crianças da mesma idade, do mesmo nível de desenvolvimento, a gente observa que são crianças que destoam um pouquinho. Elas fogem daquele padrão de atividade normal para aquela faixa etária. E isso acaba causando realmente o prejuízo. Então não é só ser bagunceiro, é muito mais além. Então o rótulo está sendo empregado erradamente. Erradamente, e para qualquer criança que está sendo um pouco mais ativa, mais comunicativa. Então, é muito frequente esse rótulo de forma inadequada. Já foi feita alguma pesquisa, algum estudo, doutora Débora, se é mais comum em meninos ou em meninas e o porquê? Sim, nós sabemos que é 5 vezes mais frequente em meninos do que em meninas. Isso acontece principalmente porque os sintomas dos meninos são sintomas que são mais evidentes para os pais. Então, geralmente, são sintomas de hiperatividade, impulsividade. Então, é notado, né? Agora, a criança, a menina, geralmente tem mais sintomas de desatenção. Então, a criança desatenta, ela fica mais na dela, mais quietinha. Então, isso não chama tanto a atenção dos pais quanto os sintomas de agitação. E por isso que a gente vê mais meninos do que meninas com o diagnóstico. São vários sintomas juntos, igual você falou, impulsividade, desatenção, que vão formar o diagnóstico do TDAH, ou somente um já pode se dizer, olha, essa criança pode ser uma criança candidata a ter o TDAH? Não, é um diagnóstico muito complexo, não é só apenas o ponto da hiperatividade. A gente tem os pilares do TDAH. A gente tem a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Isso pode estar mais evidente em uma criança do que em outra. Então, por exemplo, nós temos as crianças que podem ter dificuldade em concluir as atividades de casa, de seguir as instruções até o final, elas se distraem com qualquer estímulo externo. Por exemplo, ela está na sala de aula, o coleguinha espirrou, caiu uma borracha no chão, ela já perde o foco daquilo que a professora está explicando. Nós também podemos ter um falar excessivo da criança, a criança que fica se remexendo na cadeira, fica muito inquieta, está sempre mexendo com os pés, com as mãos, se distrai com o próprio material escolar, esquece onde guardou as coisas. Então, são vários critérios que a gente utiliza, inclusive tem algumas escalas para isso, e a gente consegue realmente quantificar o que a criança mais apresenta. É mais a hiperatividade, mais a desatenção, a impulsividade, uma combinação. Então, a gente precisa seguir todos esses critérios para ter um diagnóstico de certeza.
Dado esse diagnóstico de certeza, qual que é o tratamento? A gente sabe que o melhor tratamento para o TDAH é o tratamento que envolve a medicação e a intervenção com psicóloga, tá? A gente fala que esse é o padrão ouro do tratamento. E é um tratamento que deve ser contínuo, prolongado, tá? Então, até o que você comentou, essa questão da cura, né? Sim. A gente sabe que a gente está lidando... Tem um ponto final ou é para o resto da vida esse tratamento? Esse tratamento depende muito, é individual, né? A gente sabe que tem muitas crianças que serão adultos com TDAH, por volta de 50% das crianças permanecerão com sintomas na vida adulta. E essa questão da cura, então, é muito questionável. Mas assim, para os papais que estão assistindo a gente, não, doutor, agora eu fiquei em desespero, meu filho tem TDAH, não vai aquietar nunca? Vai ser sempre assim, essa montanha-russa? Como que vai ser? Não vai ter um equilíbrio, chegar uma certa faixa etária e, nossa, vai ter aquele respiro? Com o próprio desenvolvimento da criança, o amadurecimento do cérebro, a gente sabe que melhora o controle dos próprios impulsos. Então, principalmente os sintomas de hiperatividade e impulsividade, eles vão diminuindo, tá? Então, assim, a gente sabe que melhora, mas podem permanecer alguns sintomas. E aí, se vai continuar com o tratamento medicamentoso ou não, o que dita isso é o prejuízo. Então, se a criança tem sintomas, o adulto tem sintomas que causam prejuízo em todas as esferas da vida, esfera pessoal, a parte social, a parte escolar, a parte de trabalho, ocupacional, quando tem prejuízo, a gente permanece com o tratamento medicamentoso. O TDAH tem fundo genético? Tem. A gente sabe que a heredabilidade é muito alta, é por volta de 70%. Tá? A gente sabe que não é apenas um gene que está envolvido para definir o TDAH, a gente tem uma herança poligênica e tem também os fatores ambientais que contribuem para a manifestação dos sintomas de TDAH. Então é um transtorno que a gente já nasce com ele ou a gente pode adquirir com o passar do tempo? Os sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade. Então, a criança já nasce com toda aquela predisposição genética e vai ter o fator ambiental, e aí até os 12 anos ela tem que começar a ter esses sintomas. Porque pode acontecer também do adulto nem ter se ligado, o filho ter, e aí descobrir que ele também tem esse transtorno. A gente tem esse ocorrido de fazer um diagnóstico retrospectivo. Então, às vezes a gente está em consulta e o pai ou a mãe fala, nossa, eu era igualzinho quando era criança. E aí você começa a ver, não é que ele começou a se desorganizar no trabalho por agora, não, desde lá atrás ele já tinha esses sintomas. Só que antes não tinha tanto essa divulgação do que é o TDAH, não tinha essa conscientização das famílias, das escolas, então acabava passando batido. E agora tem um tratamento também para esse adulto? Tem, com certeza. Aí você já faz aquele tratamento familiar. Faz o familiar. Aquela ajuda. Isso, a gente já explica para a família o que é o TDAH. A gente já dá algumas orientações, como resolver alguns conflitos dentro de casa que acontecem por conta do transtorno. Então, tem famílias que têm a impressão de que a criança, meu filho não faz, não estuda, tem dificuldade porque ele é preguiçoso. E, na verdade, não é isso. Isso tudo está relacionado com o TDAH. Com os sintomas chaves do TDAH. É preciso prestar atenção. Literalmente. Em todas as faixas etárias, portadores do transtorno estão sujeitos a desenvolver comorbidades, isto é, a desenvolver simultaneamente distúrbios psiquiátricos como ansiedade e depressão. Na adolescência, o risco maior está no abuso do álcool e de outras drogas. Por que, doutora Débora? Nós temos esse alto índice nos adolescentes porque o adolescente ele tem menos controle sobre os impulsos. Então, às vezes ele está num grupo de amigos, aí vê que o amigo está bebendo, o outro está fumando, e aí ele não consegue ter aquele, digamos, freio para falar, agora não, isso pode ser prejudicial, não é a minha idade para fazer isso. Então, ele não segura esse impulso e acaba utilizando dessas substâncias. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? Com uma certeza. Orientação, tem que ficar bem atento, porque pode ter essa predisposição que é muito negativa, né? Sim.
E a depressão também pode vir aí junto? Pode, porque a gente sabe que essa co-ocorrência é muito frequente, tanto da depressão quanto da ansiedade, uso de substâncias. E a gente, por exemplo, pensando na depressão, a criança, o adolescente, ele pode não ter um rendimento escolar muito legal, ele pode ter uma dificuldade em manter as amizades, ele acaba sendo mais excluído do que ele fica excluído do grupo, realmente. E isso pode ser um dos fatores que predispõe à depressão do adolescente, porque ele tem baixa autoestima, um sentimento de menos-valia. Para os pais que estão assistindo a gente, como que eles podem ajudar? Primeiro ponto, confie no seu filho. Acredite quando ele diz que tem uma dificuldade para prestar atenção, quando a criança tem uma dificuldade para ficar mais parada, ela está falando a verdade. Tá? Então, a gente tem que ter essa via de comunicação muito bem estabelecida. Quando tem confiança dos filhos com os pais, a gente evita muitos e muitos problemas na vida da adolescência, na vida adulta. Então, a maior orientação é confie no seu filho e escute o que ele tem para te dizer. E o trabalho de escola, médico e família dá um resultado ok? Dá um resultado muito bom. Muito bom. A gente pode realmente mudar a vida dessas crianças a partir do momento em que a gente tem o diagnóstico correto. Porque a gente possibilita que ela tome a medicação, faça o acompanhamento com psicóloga, mude alguns comportamentos que não são adequados. E assim a gente garante uma qualidade de vida para essa criança e para toda a família. Ótimo. A gente está terminando aquele recadinho especial para quem está acompanhando a sua entrevista. Bom, eu agradeço todos por estarem nos ouvindo e se você percebe no seu filho sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade, impulsividade, confie no que você está vendo, confie no que o seu filho te passa e procure o atendimento especializado. Vai fazer toda a diferença. Acolhida, né, doutora Débora? Isso. Um olhar atento, né? A gente tem que ter, né? Tem que ficar sempre ali com o coração aberto, né? Exatamente. Muito obrigada. obrigada. As crianças agradecem. Agradecem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Este foi o JCTV Saúde sobre TDAH com hiperatividade, que não é considerado uma doença, mas é preciso ficar atento e tem tratamento. Aproveita para deixar aquele like pra gente e compartilhar essa entrevista tão importante. Até mais. Tchau, tchau.